Todos prontos? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Essa é a nossa singela participação, nossa singela contribuição para a Virada Zen, maior festival de terapias integrativas e saúde da América Latina. Uma semana dedicada ao cuidado do corpo, da mente e do espírito. E é uma alegria estar aqui com vocês. Esse é o meu primeiro ano. Espero estar com vocês nos anos seguintes, aí fazermos coisas maiores, estarmos pessoalmente juntos. Mas não pude deixar de aceitar esse convite, estar aqui, para que a gente traga mais consciência, mais entendimento, mas para que a gente traga mais prática. Então, por isso que a proposta é fazer uma meditação, para que vocês alcancem aí uma melhora e um resultado prático, real, nesses momentos, nessa 1 hora que nós vamos caminhar juntos. Para quem não me conhece, eu me chamo Genevieve Cruvinel, sou mentora em vida saudável e espiritualidade, e estou aqui para compartilhar minha jornada com vocês, tanto a minha jornada pessoal, que me levou ao autoconhecimento e à espiritualidade, quanto a minha jornada acadêmica, que também permite com que eu integre a ciência com a espiritualidade. E o que isso quer dizer na prática? É transformar vidas, é transformar a realidade através do conhecimento, da mudança de consciência e do entendimento de nós mesmos e do mundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse equilíbrio mente, corpo e alma, mas primeiro eu quero que você que está aí me escutando, para você que vai assistir depois também, que você pare por um instante e a gente vai fazer uma prática inicial muito simples, que é apenas você se sentar de uma maneira confortável, respirar conscientemente. Eu quero que você perceba algumas coisas que eu vou te perguntar. Você pode fechar os olhos ou não, faça como você se sentir melhor, mas quero que você se concentre nesse momento, na percepção. Então, vamos respirar profundamente, soltar o ar. Percebe se a sua respiração se aprofunda, vem até o abdômen, ou está mais aqui na região do coração, do cardíaco. Puxe o ar profundamente, soltando pela boca. Isso. Agora eu quero que você perceba qual é a sua sensação física hoje, nesse momento, não agora. Você se sente relaxado ou tenso? Quais são as suas percepções a respeito do seu corpo? Alguma parte que você sente dor, incômodo? Alguma parte em que você sente que está com mais tensão? Ou está tudo bem, está tudo tranquilo? Você pode respirar e apenas relaxar nesse momento. Sente, percebe, se permita tomar consciência do que o seu corpo tem para te dizer. E aí, a partir disso, toma consciência das emoções. Como que você acordou hoje? O que você está sentindo? Calma, tranquilidade, preocupação, alguma dor, algum incômodo emocional, uma ansiedade, talvez? Percebe quais são as emoções e com o quanto que você vem caminhando com elas. Essa emoção que você sente nesse momento veio do aqui e agora, essa emoção que você sente vem vindo com você nas últimas semanas. Sem julgamentos, apenas tome consciência desse movimento. Agora, a partir dessa percepção, eu quero que você sinta como que está a sua esperança, a sua visão de que essas coisas se ordenem, de que haja um caminho melhor, de que haja algo maior cuidando de você. Como que está a sua percepção sobre a espiritualidade, Deus, o todo, o universo? Seja qual for a sua crença, a sua religião, aquilo que você coloca a sua fé. Como que está essa conexão? Você acredita que a sua realidade pode ser transformada? Quais são as suas crenças a respeito disso? Para quem quiser anotar essas percepções, é importante. Para quem acha que consegue se lembrar aí, para daqui 1 hora a gente voltar nesse tópico, tudo bem também. E esse é um movimento importante para que a gente possa começar, dar início na nossa jornada de hoje. Uma vez que não é possível transformar nada se nós não temos consciência.
Então, a base da mudança é a consciência de onde nós estamos. Onde que você está, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Quais são as suas relações, quais são os seus medos, como que está o amor próprio, a autoestima, como que está as feridas da infância, as feridas da vida adulta, como que estão os relacionamentos. Quando a gente começa a perceber e mapear todas essas áreas da nossa vida que compõem a estrutura da saúde verdadeira, a gente começa a ter mais clareza. E é uma coisa interessante perceber, o sofrimento, a dor emocional, é na verdade um medo muito inconsciente, um medo primitivo que nós temos de entrar em contato ou com o abandono, ou com a rejeição, ou com a sensação de escassez, a sensação de que vai dar tudo errado, de que nós estamos sozinhos e desamparados. Então, todo sofrimento é uma resistência ao enfrentamento da realidade. E essa resistência só existe porque existe dentro de você algum medo. Então, somos todos diversos e temos histórias diferentes, mas todos nós caminhamos por essa existência humana nesse período que estamos aqui, com algum medo, alguma dor, algo que precisa ser visto. E o Jung tinha um conceito muito interessante sobre esse medo primitivo, que ele nomeava de sombra, e dizia que nós só podemos integrar e alcançar aquilo que nós mais desejamos se nós entrarmos na caverna e enfrentarmos os medos, as coisas que nós mais tememos. E essa jornada, muitas vezes, é factível que seja feita sozinha, mas muitas vezes é necessário que seja feita com acompanhamento terapêutico, com práticas estruturadas, com metodologias que vão te ajudar a transpor essa dor emocional. E para a gente achar equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, sim, é possível, mas é necessário constância, disciplina e conhecimento. Então, o autoconhecimento não é só algo teórico, assim como o amor próprio e a autoestima não é só sobre a nossa estética, sobre aquilo que vem em nós e sobre o que vemos no outro, mas é sobre o encontro consigo mesmo. E para a gente transpor as nossas dificuldades e alcançar um padrão de saúde, um padrão de vida saudável efetivamente no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, nós precisamos da coragem, que é o agir com o coração. E será que você está disposto na sua jornada a dar esse passo de fé? Será que você está disposto na sua jornada a transpor aquilo que você mais teme, a enfrentar as suas crenças que estão levando você a ter os mesmos padrões de comportamento e te afastando daquilo que você sonha? Então, de todos esses movimentos do nosso inconsciente, advém as doenças, advém os vícios, advém aqueles relacionamentos difíceis, aquelas dificuldades em que você repete os mesmos padrões consistentemente, e toda essa força para repetir padrões, toda essa força para caminhar por esses lugares que te machucam, é a mesma força necessária para você ter saúde. A diferença está no direcionamento dessa energia, dessa força, na orientação que você dá para isso. Então, é possível sim transpor, e o convite de hoje da nossa prática é justamente para que você dê esse primeiro passo por você mesma. E para a gente dar esse primeiro passo, então, o primeiro é o mapeamento de onde nós estamos, e o segundo é o porquê. Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? O que você quer alcançar? Seja uma sensação de bem-estar, seja a cura de uma doença física, seja a melhora na percepção de si mesmo, seja não estar mais num estado emocional de dor profunda, de um estado onde você não consegue ver saída ou soluções. Elas sempre existem, nem sempre elas estão no seu campo de visão ou diante de você por falta de algumas ferramentas, mas as saídas sempre existem. Então, qual é o seu porquê hoje? Quero que você que está me assistindo elenque isso. Qual é a sua motivação? Você quer estar melhor por você? Você quer estar melhor pela sua família? Você quer estar melhor para servir ao mundo, a um propósito maior? Você quer estar melhor na sua existência, com saúde verdadeira, por qual motivo? Se a gente não tem um propósito muito claro, algo maior que nos chama, agir com o coração, o chamado da nossa alma, é muito fácil a gente voltar nos padrões antigos e a gente meio que desistir da gente mesmo. Então, em que lugares também da sua existência que talvez você venha desistindo? A gente está chegando no final do ano e é bem interessante perceber como a gente tem o impulso de fazer muitas metas, planejamentos para o ano,
coisas extraordinárias, coisas mirabolantes, coisas grandiosas, e o quanto a gente tem dificuldade de seguir as coisas simples. A gente tem dificuldade de estar presente para a gente, de estar presente para as pessoas que a gente ama. A gente tem dificuldade, às vezes, de melhorar a nossa alimentação, comer mais frutas, beber uma água. A gente tem dificuldade de não usar o celular antes de dormir melhor, de acordar melhor. A gente tem dificuldade de acordar e fazer uma prática de meditação. Então, os nossos desafios, eles ficam maiores quando nós não temos um chamado. Então, qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Então, sente isso para que a gente possa iniciar a nossa prática. Vocês vão precisar apenas de um copo d'água, por aí do seu lado, um papel e uma caneta para depois você conseguir anotar os seus insights. E ao final, se vocês quiserem tirar dúvidas, perguntar alguma coisa ou compartilhar a sua experiência para engrandecer o propósito de estarmos todos reunidos aqui hoje, essa energia maravilhosa que é o compartilhar. Então, premissa desse evento, a premissa de estarmos aqui é o partilhar da consciência, o partilhar das nossas experiências, e eu espero que essa jornada possa contribuir aí como o primeiro passo da sua transformação, ou um passo a mais nesse degrau que você vem subindo aí da jornada evolutiva. Então, vamos juntos. Achem aí as posições confortáveis de vocês, se sentem, relaxem, não há nenhuma pré-requisito, é uma meditação simples, vocês só precisam ir seguindo a minha voz, aquilo que eu vou trazendo e falando, e nisso a gente vai fazer essa jornada juntos aí, depois eu quero saber como é que foi. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa é a conexão. Se conecte com algo que é maior para você. Pode ser o universo, Deus, o todo, os seus mentores, amparadores. Se conecte com o universo, se conecte com a percepção do tamanho que é o universo. Se recorde das estrelas, dos planetas e do tamanho da Terra no meio disso tudo. Se recorde do tamanho das montanhas, do tamanho dos mares, do tamanho da nossa Terra e de perceber a grandeza de tudo isso e a percepção de que você está no meio disso tudo, fazendo parte. Se conectando com esse algo maior, você consegue sentir, perceber e reconhecer que existe uma força, uma inteligência, mesmo em meio às dificuldades, todos nós podemos escutá-la. Inspire profundamente, solte o ar pela boca, relaxando as pernas, as costas. Você pode inclinar levemente o seu pescoço para a direita, girando para a esquerda, encontrando mais e mais espaço para se permitir nesse momento apenas relaxar. A cada inspiração, solta os ombros, solta os pesos das costas. Vai deixando lá fora o mundo, as preocupações. Vai se conectando mais e mais com essa força maior. Percebendo o seu corpo mais leve, mais suave, mais tranquilo. À medida que você me escuta, inspire, solte, sinta, perceba. Vai trazendo para o seu corpo a sensação de liberdade. Eu liberto você.
das preocupações, dos pesos, das amarras. Eu liberto você de tudo aquilo que já passou, de tudo aquilo que está por vir. Respirando, vai se recordando daquela criança que existe dentro de você, que corria livre, leve, solta, liberta, para você trazer esse estado de paz, esse estado de liberdade interior, de conexão, de tranquilidade. Inspira, solta, se conectando apenas ao seu sentir. Vai caminhando por um lugar bonito, apreciando a natureza à sua volta, sentindo seus pés mais leves, percebendo que a cada passo fica mais simples, mais claro, mais tranquilo, como se a natureza e você se tornassem uma coisa só. Sente a água, a terra, o ar, o fogo. Sente pelo seu corpo todos os elementos limpando, restaurando, trazendo novamente para cada célula do seu corpo um pulso de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se permita sentir, perceber, se permita reconhecer a natureza como fonte inesgotável de saúde, proteção, cuidado com você. Percebe que tudo aquilo que acontece para a sua evolução, para o seu crescimento. Como se essa energia abrisse uma luz nova que clareia a sua visão, que expande a sua visão. Você pudesse agora olhar do alto para a sua vida, a sua experiência, percebendo, sentindo, vivenciando, olhando para o mundo, para a vida, sob uma nova perspectiva. Você percebe que o seu espírito, a sua alma, tem um desejo profundo de viver algo. Estende as mãos para receber as chaves que abrem os seus caminhos e propósitos, percebendo ao olhar de cima o quanto cada passo é importante, cada experiência. Todos eles estão te preparando para algo maior. Sente, percebe, solta a resistência, porque amparado por esse amor maior e essa força, você já é capaz de se desfazer do medo, da preocupação, da falta de entendimento,
Se recorda de quem você é. Se recorda dos seus sonhos. Se recorda de quem você é. Deus sabe o seu nome, a sua história, a sua jornada. E o seu coração, e Ele te chama de volta. Inspira e solta, entregando para Ele o conteúdo dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. O todo que tudo é parte de todas essas coisas que se manifestam na sua existência, te chamando a atenção, como a flecha que acerta o alvo, para que você se recorde do seu propósito maior. Entregue a essa força maior os seus sentimentos, percebendo a cada inspiração que você pode soltá-los nesse altar sagrado, entregá-los ao fogo do discernimento, que remove de todos nós as ilusões. Entregar a chama sagrada que purifica as nossas intenções, pedindo diretamente à fonte que atue no seu coração, te libertando das amarras do medo, do ressentimento, da culpa, da vergonha, te libertando do passado e das histórias que ainda te machucam. Inspira profundamente, soltando, deixando ir embora tudo aquilo que não te serve mais. Você é a vida que se manifesta através de todas essas coisas. Você é a vida que habita esse corpo. Você é a consciência que habita essa vida. Você é maior. Deixa a sua energia se expandir, aumentar, ampliar, crescer. Você é parte de tudo que existe. Fogo, da água, o ar, a terra, o infinito. Olha por essa perspectiva a sua existência, sem julgamentos, repassando como quem olha a jornada de uma criança pequena, perguntando-se onde está o amor, a verdade, a alegria, a gratidão, a vida. É para isso que você foi feito. Como se você tivesse perdido esses tesouros ao caminhar pela existência, mas agora tivesse o poder em suas mãos de recuperá-los. Ao enfrentar os seus medos e desafios, é possível recuperar o amor. É possível despender o perdão, a cura. Inspire profundamente e vá recuperando na sua existência, se lembrando de como é se sentir leve, alegre, conectado. E quais são as pessoas, os lugares, as relações, os objetivos, os caminhos que vibram nessa mesma frequência que você pode enxergar a partir de agora. Percebe quais são as ações que precisam ser tomadas para que você se liberte
daquilo que não te serve mais. Percebe quanta energia despendida que você pode apenas fazer escolhas diferentes, escolher outra coisa. Se permitir escolher outra coisa, se permitir viver outra vida. Para a gente poder viver outra vida e outra existência, a gente precisa sonhar. Eu quero que você visualize à sua frente um grande espelho ou um grande lago, onde você veja o seu reflexo e você perceba diante de você mesmo o que essa pessoa precisa. Olhe nos seus olhos, se veja novamente, pela primeira vez, sobre a perspectiva do eterno. Se veja novamente, se reconheça, se reconecte, se recorde de que a alegria, o amor, todos esses sentimentos que você busca estão dentro de você. O pertencimento, a paz, a tranquilidade, a gratidão. Como se você tivesse feito uma longa, longa viagem e agora retornasse de volta para casa, que é dentro de você, dentro do seu coração. Como é se reencontrar? Como é olhar de volta para si e reconhecer todos os esforços, reconhecer o quanto que você resistiu, o quanto que você lutou, o quanto que você construiu. Como é olhar para dentro e perceber que mesmo que o mundo tenha outras visões e opiniões, o que importa é esse sentimento dentro de você, essa bússola interna dentro do seu coração, que te direciona para o amor. Esse é o maior tesouro, o despertar do coração. Quantas vezes mais você visitar esse espaço, nutri-lo e alimentá-lo, mais ele vai crescer, se expandir, dar frutos na sua existência. Você começa a perceber que quando você muda dentro de você as suas emoções, sentimentos, energia, tudo ao seu redor se transforma. Tudo aquilo que não tem mais ressonância com o passado se desfaz e abrem-se 1000 portas à sua frente, que ressoam com esse amor, essa luz e essa conexão. Inspire profundamente e imagine essa vida à sua frente. Imagine uma vida saudável, imagine uma vida sem dor, imagine uma vida sem esses atritos, imagine uma vida alegre. Imagine-se nessa vida, como que você é nessa realidade? Quais são seus hábitos? Como que você acorda? Como você cuida do seu corpo? Se hoje fosse o último dia, que existência você ia querer criar para você? Quais são as pessoas que você ia querer abraçar? Inspire profundamente, encerrando atrás de você os comportamentos antigos e dando início a um novo padrão de consciência,
reconhecendo tudo aquilo que você precisa ampliar, modificar, transformar a partir de agora. Percebendo em suas mãos todas as ferramentas, energias e capacidades necessárias para tal movimento. Quem é essa pessoa à sua frente no futuro? Como ela se comporta? Como ela se relaciona? Como ela se veste? Como ela se alimenta? Quais são os seus objetivos? Quais são seus pensamentos recorrentes? Quais são os sonhos que ela recordou de realizar nessa existência? Quais são as coisas simples que ela faz para si mesma? Qual é o futuro que ela quer construir? Avançando mais um pouco. Você olha no futuro como se você olhasse para trás uma história que você viveu. E qual é a história que você quer contar? Qual foi o livro que você escreveu dessa vida, dessa existência? Que não podia faltar? O que foi colocado nessa história? Quero que você se aproprie desse livro e que a partir de agora ele seja o seu melhor amigo, seu confidente. Que você se recorde todos os dias e em cada escolha que você está escrevendo esse livro, que um dia será lido e contado para todos aqueles que ficaram e para todos aqueles que vão vir após você dentro da sua família, do seu sistema. Se aproprie do seu livro, se aproprie das suas cores, pinte, decore, cante, viva, experiencie, se entregue, se solte para o fluxo natural da vida. Solte os medos, as preocupações e abrace as oportunidades, as mudanças e as transformações. Se recordando de que você é parte da água que flui e que os rios sempre chegam no mar. Não importa a força que eles façam, ao contrário. Seja água, volte para o fluir natural da sua existência, do seu espírito, da sua alma. Caminhe com aqueles que caminham pelo mesmo propósito, pela mesma luz, pelas mesmas direções, pelas mesmas oportunidades. Se cerque da sua família de alma, aquilo que alimentar o seu coração. Vai percebendo quem são, vai percebendo a direção, vai percebendo que soltar-se no rio da vida é restaurar naturalmente a sua saúde, é libertar o seu corpo do medo e é criar um caminho mais valoroso, mais bonito, mais completo, mais cheio de vida. Vai percebendo que sim, você merece viver essa experiência. E que você está aqui para deixar esse mundo mais criativo, mais bonito. E que a sua luz é única. Que embora não sejamos construções perfeitas, somos únicos. E que só você pode contribuir com aquilo que você tem. Porque ninguém mais é capaz de ser você. E ser você é o seu maior poder. Retome a sua consciência. Retome a pureza das suas intenções, a saúde do seu corpo físico. E se lembre que o verdadeiro propósito do espírito é a evolução, não o sofrimento. Eu sou grata por partilhar a minha vida e a minha jornada com você. Vamos todos juntos, rumo ao caminho da senda. E assim é. Vai inspirando lentamente, voltando,
devagarzinho mexendo o corpo. Você pode espreguiçar, se sentir vontade. Quero que você vá aos pouquinhos percebendo qual é a sensação física agora. Qual é a sensação na sua mente? Qual é a sensação nas suas emoções? Faça uma comparação com o início da nossa prática, com a sensação que você estava trazendo no corpo ao começar essa meditação, com as sensações que você vinha trazendo aí nos últimos dias, e faça essa comparação de quanto que você caminhou de um ponto ao outro, então, pouco tempo, em poucos momentos e instantes, para que você comece a perceber que o poder de transformar a sua existência está nas suas mãos, que não depende de algo fora de você, que já foi colocado dentro de você, essa força, essa energia, e ela só precisa da direção correta, ela só precisa da orientação correta para que você possa alcançar níveis de saúde, de felicidade, de realização em todas as áreas da sua existência. E que sim, isso é possível, não é uma fórmula mágica, é uma forma de trazer uma metodologia com consistência, disciplina e prática, para que você tenha aí o melhor da sua existência e da sua vida, que é para isso que você está aqui nesse planeta lindo, para isso que estamos todos juntos, para que um contribua com a jornada do outro e nós possamos crescer conjuntamente. Todos fazemos parte do mesmo todo. Então, quando nós acendemos a nossa luz, nós iluminamos também o caminho de quem está do nosso lado, nós impactamos positivamente na saúde e no caminho de quem trabalha conosco, vive conosco, e esse é um convite para que você permaneça nesse caminho, mantendo o equilíbrio interno, mantendo a saúde, e a gente segue junto. A gente tem aí várias atividades que vocês podem consultar, tanto no site quanto no Instagram. Aqui no canal a gente tem outras meditações também, para vocês fazerem diariamente, gratuitas, para vocês terem essa prática constante, essa melhora, essa percepção de melhora nos seus padrões de saúde. E é um prazer compartilhar com vocês. Eu vou deixar, se alguém tiver uma pergunta, ou se por gentileza alguém quiser vencer a timidez e compartilhar conosco como se sentiu na nossa prática, vai ser maravilhoso. Tem alguém por aí, né? Por isso que eu gosto do ao vivo, porque a gente pega o pessoal para falar de livre e espontânea pressão. Todo mundo tira. A Amélia falou que está na paz e a Kira também está na paz. Então, fez a meditação, a Amélia e a cachorrinha dela, maravilhosa. Bom, gratidão a todos vocês. Se vocês depois quiserem mandar perguntas, alguma coisa, vocês podem encaminhar ou deixar uma mensagem. A gente vai subir o vídeo no Caminho da Senda também, né, Ivan? Deixar uma mensagem, uma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você sentiu, compartilhar. Sempre quando nós compartilhamos a nossa experiência, nós começamos a perceber que nenhuma experiência é individual, que todos temos as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as mesmas coisas a serem vistas e resolvidas, e isso traz uma sensação muito boa de pertencimento. Então, aprendam a compartilhar com o outro aquilo que você sente, aquilo que você está vivenciando. É muito importante. Hoje a gente fez essa prática simples de meditação e de reprogramação neural, e você já pode perceber nesses pequenos instantes o quanto faz diferença a mudança do nosso padrão de pensamentos e emoções na nossa sensação, na nossa percepção do mundo. Então, muitas vezes a gente tem a percepção de que estão acontecendo N coisas na nossa existência, na nossa vida, e são essas coisas que estão nos gerando sofrimento.
quando, na verdade, somos nós que estamos gerando sofrimento na nossa existência por conta da nossa percepção sobre essas coisas. E é uma mudança tão sutil de entendimento, mas que faz toda a diferença na vida. Será que você já percebeu isso? Será que você já conseguiu entender isso na sua existência? Então, é muito importante que a gente estude a nós mesmos, os nossos padrões de crenças arraigados, sejam de vidas passadas, sejam dessas vidas que temos sucessivas, seja dessa vida do agora. Nós somos a soma de tudo que nós já fomos, né, no aqui e agora. Mas as crenças, a sua leitura de mundo, a forma como você enxerga, é que gera essas cargas emocionais, né? O corpo é o nosso sensor. Ao contrário do que se pensa, o cérebro não tem capacidade de percepção. O cérebro tem uma capacidade muito maravilhosa e incrível, que é unir todas essas percepções que nós temos em relação à vida e a nós mesmos e transformá-las em um conjunto de dados e informações e formar crenças. Crenças nada mais são do que a nossa junção das nossas percepções. Então é como se cada um saísse pelo mundo com uma lente, e cada um vê o mundo por essa lente. Então é como se estivéssemos todos juntos, mas cada um está enxergando o mundo de uma forma, e ter o entendimento de que fazemos isso já pode te ajudar muito a mudar a lente para enxergar aquelas coisas que estão te gerando mal-estar. Então, quando a gente transforma a nossa lente, a gente transforma a sensação física, transforma a nossa sensação de saúde e bem-estar. Isso é muito importante, porque a espiritualidade não é só as nossas práticas relacionadas às coisas que a gente faz para se conectar com algo além, com algo invisível. Espiritualidade é aquilo que a gente faz da nossa própria existência, é aquilo que a gente faz do nosso próprio caminho. Quando a gente caminha pelo mundo acreditando que o mundo é um lugar de dor, de sofrimento, que as pessoas são assim mesmo, quando você generaliza conceitos, você está sempre aprisionado num lugar sem recursos para transformar aquilo. E esses sofrimentos, essas dores, essas mágoas vão construindo dentro de você muros. E esses muros te mantêm afastado do mundo. Então, são camadas de inconsciência que se iniciam a partir de pensamentos de coisas simples, mas são camadas que vão criando dificuldades. Então, a psicossomática da saúde hoje, através dos estudos, nos traz a compreensão de que toda doença é criada através dessa formação. Porque quando você tem um simples pensamento, você gera toda uma química no seu corpo. E essa química vai modular a forma como você se sente. Isso se retroalimenta com mais pensamentos. Então, quando você direciona o seu pensamento para um foco, aquilo gera um campo de energia sólido através do eletromagnetismo do nosso coração, do nosso cardíaco. Isso gera uma regulação química neural, neuroquímica. Isso modula a forma como você se sente, a sua imunidade e a sua saúde. Então, é importante a gente perceber que todos os instantes a gente tem a oportunidade de escolher melhores pensamentos, de escolher melhores reflexões, de escolher a forma como nós vamos interagir no mundo e transformar a nossa realidade a partir desses pontos-chave, que são simples, no entanto, se nós não sabemos, parece que fica impossível. Todo mundo consegue, só você não consegue na sua realidade. E esse conceito, ele impacta diretamente um conceito que foi amplamente difundido, que é a lei da criação, né? A lei da atração, que você poderia apenas pensar muito em algo e atrair aquilo, ou que se você se determinasse a imaginar muito alguma coisa, você atrairia aquilo. Isso é parcialmente verdade e não funciona com todas as pessoas, porque você atrai aquilo que você vibra, o que você sente. Então, você pode ser uma pessoa muito boa para o mundo, para as outras pessoas, mas você pode estar alimentando muitas dores emocionais, traumas, coisas profundas dentro de você, e infelizmente você vai atrair a partir desse quanto de energia interna, e não a partir daquilo que você imaginar ou criar mentalmente. Então, percebe como o pensamento é o alicerce,
mas as crenças formadas por esses pensamentos vão criando como se fossem raízes mais profundas, inconscientes, que vão moldando a sua realidade. Então, dentro de algumas práticas, por exemplo, das práticas sistêmicas, nós percebemos como não só essas raízes impactam na sua existência, como vão impactar o campo da sua família. Então, temos aí as doenças que são passadas, a gente tem as questões relacionais passadas, a gente tem as questões de vícios passados, e a gente já percebe que pela questão genética isso influiria muito pouco no resultado, que a epigenética, a forma como nós vivemos e também a parte sistêmica, a forma como nós sentimos e vibramos isso, é que vai transmitindo esses problemas de pais para filhos, avós, netos, todos com as mesmas questões, como se fosse uma grande maldição, quando na verdade é um grande bloco de inconsciência. Então, a percepção de como nós construímos isso, é como se fosse as chaves mestras que vão permitir que você comece a desconstruir dentro de você. Você pode adequar para o seu dia a dia um momento para essas autorreflexões, é importante que isso seja feito todos os dias, e é importante que você mapeie isso. Não deixe no campo das reflexões que vem e vai, os insights, e depois você se perde novamente e se depara com as mesmas questões que você vivencia. Anote, tenha um caderno para fazer as suas práticas, anote no dia a dia quais são as suas questões, anote no dia a dia quais as questões que mais impactam nas suas relações, sejam questões emocionais, sejam questões de trabalho, de questões financeiras, perceba quais são os seus padrões recorrentes, percebe depois quais são os padrões familiares recorrentes, percebendo que o incômodo e a dor é um chamado à mudança. Toda dor é um chamado para uma cura mais profunda. Então, todo sintoma que se manifesta, na verdade, está te comunicando algo mais interno que precisa ser visto. E quando nós podemos vencer o medo com o entendimento, a consciência, com a mudança, nós podemos alcançar patamares de saúde e de felicidade mais sustentáveis. Pode ser comum, mas não é natural que se viva doente, que se viva entre alternância de emoções muito díspares, não é natural. O natural é nós acharmos esse estado de equilíbrio interno e percebermos que é uma responsabilidade individual e que é uma construção. Não é algo mágico, que mesmo que frequentemos alguma religião, algum templo, não existe oração ou fórmula mágica que vão te trazer de volta para si mesmo. É preciso estar disposto para seguir nessa jornada de autoconhecimento e utilizar das ferramentas das terapias, utilizar das oportunidades como essa aqui para ampliar um pouco o seu entendimento e a percepção de quem você é e o que você está fazendo nesse mundo imenso aqui e reencontrar o seu propósito, se reconectar consigo mesmo. Quando a gente vive por algo maior, fica mais fácil que transformemos esses pensamentos e essas crenças internas. Então, são 3 pilares fundamentais para a transformação real, para a transformação verdadeira e sustentável, para que você construa aí uma jornada maior para a sua existência. E a gente falou um pouquinho no final da nossa prática sobre a construção, a escrita de um livro, da escrita da sua história de vida. E é importante que cada um de nós perceba que esse poder é dado a cada um. Muitas vezes a gente terceiriza essa responsabilidade e essa oportunidade por conta das coisas que acontecem ao nosso redor. Então a gente terceiriza por causa da política, a gente terceiriza por causa da família, a gente terceiriza por causa do meio em que estamos inseridos, não percebendo que cada um de nós veio aqui para escrever a própria história, a própria jornada, e que não importam os desafios que surjam, se eles estão no seu caminho, é porque você já tem dentro de você as capacidades necessárias para transpô-los. Cada vida é planejada, organizada, para que você aí encontre o seu melhor dentro de si mesmo. Então, todos os seus desafios, eles não estão aí para te ferir, não é um complô do universo para que você sofra, é, na verdade, um chamado para que
você desenvolva essa força interna para que você se lembre de quem você é, né? Se você olhar para a sua vida no passado, com certeza existiram situações em que você transpôs na sua existência que você achou que talvez nem fosse possível que elas fossem transpostas. Houveram situações em que você venceu dificuldades ou situações de saúde na vida que você acreditou que eram impossíveis, e hoje você está aí e pode olhar para trás e perceber que, nossa, passou. Então, tudo aquilo que a gente experiencia, a gente pode sim transpor de uma maneira mais leve, consciente, com a prática do autoconhecimento, mas independente de qual maneira você escolha transpor, é sua responsabilidade escrever essa história. E tomarmos de volta as nossas responsabilidades é fazer com que a vida se torne possível. Quando você entrega o seu poder para o outro, para o meio, para aquilo que te aconteceu, você abre mão de ser você abre mão de ser feliz, você abre mão de construir a sua história, e dentro desse cenário fica muito difícil, muito pesado achar que há solução, achar que há felicidade, achar que há um caminho melhor. Então é importante retomar a consciência de que a vida, ela é sua. Você é um ser único, você nasceu para viver uma experiência que te leve ao autodesenvolvimento. Se você está traçando um caminho melhor para você, você vai perceber que as coisas começam a melhorar em todos os aspectos, ainda que existam desafios. Não é sobre o que fizeram para você, não é sobre o que aconteceu com você, é sobre como você se torna protagonista da sua história e constrói uma vida que você quer contar, uma história que você quer contar com o que fizeram, com o que aconteceu com você. Então, nós não somos vítimas, nós somos, às vezes, inconscientes nas nossas escolhas e nos nossos caminhos, e isso traz muito sofrimento e muita dor, traz as doenças, os problemas de saúde diversos que nós podemos aí ter, que são muitos, mas se você trabalhar dia a dia, um pouquinho por dia, com consistência, no cuidado de si mesmo, você vai perceber que é possível não só se sentir melhor com uma prática, mas como manter esse estado de saúde constantemente na sua vida, no seu dia a dia, e esse é o meu objetivo aqui com vocês. Eu espero que tenha sido uma contribuição para a sua história, para a sua vida, para a sua existência. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, a gente vai subir o vídeo no nosso canal, Caminho da Senda, e leve a sua vida de uma maneira mais leve e consciente. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas parecerem improváveis, procure recursos, procure ajuda. Compartilhe a sua jornada com outras pessoas que têm o mesmo propósito que você. Procure lugares onde você alimente a sua alma, a sua mente. Procure cuidar do seu corpo físico, que é a sua casa, a sua morada nessa existência. Você recebeu ele para vivenciar aí uma vida. Então, cuide do seu corpo físico como um templo, como um presente recebido, que você vai prestar contas ali ao final da sua existência. Esses pequenos ajustes, com certeza, vão fazer com que a sua jornada se torne possível, mais fácil, mais leve e que tenha muito mais valor, que tenha muito mais alegria, que tenha muito mais compaixão, que tenha muito mais coisas boas, porque a vida, ela é um presente, a vida é maravilhosa. A gente demora um pouquinho para aprender e para achar esses caminhos, para se sentir nesse estado de contentamento, mas eles existem. Então, se eu pude alcançar isso, mesmo vindo de uma jornada muito desafiadora, eu tenho certeza que você também consegue. Vamos junto? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus.